O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o acontecimento da pesca milagrosa e nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do poder da graça de Deus. Diz aqui, vamos resumir, que Pedro tinha passado a noite tentando pescar, né? Tiago e João também estavam com ele. Passou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu. De manhã cedo, cansado, imagine, passou a noite inteira em claro. Então, de manhã, estava ali limpando a barca, limpando as redes, remendando, que quando você puxa sujeira, a rede também se rompe. Então, estava ali remendando, consertando as redes, limpando a barca, limpando a rede com as sujeiras que tinham pescado, porque peixe que era bom, nada. E diz que nosso Senhor sobe, diz assim que subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. E aqui, Pedro foi generoso e obediente. Ele poderia dizer: Senhor, eu estou cansado. Lembre-se, Pedro ainda não era discípulo de nosso Senhor. Nós estamos aqui num relato, é o relato da vocação de Pedro. Pedro não era discípulo, então, no máximo, ele tinha ouvido falar de nosso Senhor, que tinha acabado de começar o seu ministério. Então, mas ele foi dócil, ele foi generoso, e ele foi com a barca um pouco mais para dentro do mar. Quer dizer, ele deixou o seu cansaço de lado e obedeceu a nosso Senhor, que pediu que ele se afastasse um pouco da margem. E diz que nosso Senhor, dali, começou a ensinar muitas coisas. Nós não sabemos muito bem o tempo desse ensinamento, mas vamos aqui dizer que foi algo em torno dos seus... Estou tirando por baixo, tá? Seus 40 minutos, 1 hora, por baixo. Então, nosso Senhor ali, que nosso Senhor passava manhãs inteiras pregando, às vezes manhã e tarde inteiras pregando, mas fez ali a pregação,
Quando terminou, Jesus disse, versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E diz aqui que Pedro, ele fala: olha, Senhor, nós passamos a noite inteira tentando e não deu em nada. E para o pescador sabe muito bem que a pesca de dia não é muito rentável, não é muito frutuosa. Agora, com o sol alto e com o vozerio das pessoas à margem, com o barulho, os peixes fogem. Mas, Senhor, em atenção, versículo 5: mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E diz aqui a palavra que a pesca foi milagrosa, foi abundante. Meus irmãos, quando a igreja lê essa passagem, ela sempre interpreta o que esta pesca milagrosa é um sinal da pesca que a igreja realiza na humanidade, porque Jesus termina dizendo que de hoje em diante tu serás pescador de homens. Refere-se a Pedro, refere-se assim a toda a igreja. Então a igreja, ela é chamada a pescar as pessoas, mas a igreja pescará as pessoas quando for obediente à palavra de Cristo. Os pastores, os padres, os bispos, aqueles que têm algum pastoreio, algum trabalho missionário, algum trabalho apostólico, os catequistas, eles ganharão almas para Deus quando eles forem obedientes à palavra de Deus, mesmo que isso venha de encontro, isto é, seja aparentemente contrário à sua racionalidade, isto é, ele perceba que aquilo que Deus pede, que aquilo que Deus propõe, que aquilo que ele está prestes a ensinar, não tem muita racionalidade, que aquilo que ele está prestes a propor como um caminho de vida, não tem muita racionalidade para o homem moderno, isto é, da mesma maneira que aquele mandato de nosso Senhor, ide para águas mais profundas e lançai as redes, aquilo não tinha muito sentido para Pedro, um pescador experimentado. Muitas vezes, meus santos, não poucas vezes, o que a igreja de Cristo nos manda ensinar, o que o Evangelho nos ensina e nos manda ensinar, é muitas vezes algo um pouco contrário à mentalidade do homem e parece que está fadado ao fracasso. Isto é, da mesma maneira como aquela pesca durante o dia, com o sol alto e com o barulho na margem, estava tudo fadado ao fracasso. Da mesma maneira, querer pregar o Evangelho hoje, como ele era pregado há 500 anos, isto é, aqui eu me refiro ao conteúdo, querer pregar o mesmo conteúdo hoje, que era pregado há 500 anos, é loucura, porque o mundo mudou. Padre, as pessoas acreditavam nisso antigamente, não dá para pregar o mesmo conteúdo. Vocês percebem que eu não estou aqui me atendo às formas. As formas podem ser mudadas, mas o conteúdo não. Mas o homem moderno, e não poucos pregadores, não creem na palavra do Senhor, que diz: lançai as redes nas águas mais profundas. Isto é, meus santos, quando nós pregamos a palavra de Cristo, ela tem força própria. Quando os padres pregamos a palavra de Cristo, nós alcançamos os corações das pessoas, não por causa da nossa eloquência, não por causa da nossa inteligência, mas por causa da graça de Deus, da força da graça de Deus que age nas palavras. E nós
Aqui eu me refiro principalmente a nós, padres, pregadores, mas aos catequistas, aos pais, quando ensinam, quando educam os seus filhos, a você, quando no trabalho você lança uma palavra desafiadora para aquela pessoa, saiba, a graça, Deus quer a conversão daquela pessoa muito mais do que você, e a palavra de Deus é sempre eficaz. A palavra lançada no coração de uma pessoa não volta a Deus sem efeito, da mesma maneira que a chuva que cai na terra não volta ao céu, né, quando evapora, sem cumprir a sua missão. Então nós precisamos ter fé na ação da graça de Deus, e não simplesmente, meus santos, uma confiança na minha sabedoria, nas minhas técnicas. A primeira leitura de hoje na primeira leitura de hoje, nós vemos uma condenação desta atitude soberba, pelagiana, isto é, uma confiança somente nas capacidades humanas em detrimento da graça de Deus. Diz aqui São Paulo, né, nós continuamos com a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. A sabedoria verdadeira vem de Deus, não vem dos homens, não vem do mundo, não vem da carne, vem do Espírito. Então, quando você prega, movido pela sabedoria de Deus, você prega a verdade inteira. Nunca será demais repetir, e isso até eu fiz um aceno ontem: o católico, ele não seleciona as verdades em que ele vai crer, e muito menos as verdades que ele vai pregar. Ele crê na verdade inteira e prega a verdade na sua inteireza, porque a partir do momento que um católico conscientemente nega um ponto da fé, ele aceita 99 pontos da fé, mas nega um, ele perde a sua catolicidade. Porque o católico, ou ele acolhe tudo, ou ele perde tudo. Não há como dizer: eu sigo a maioria dos mandamentos de Deus, isto é, eu creio, eu aceito. Mas alguns mandamentos não tem como mais. Pelo amor de Deus, não há como o homem moderno continuar acreditando, por exemplo, vivendo que o sexo só pode ser vivido dentro do casamento. Não, o homem moderno já não é assim. Não, imagine se eu vou falar hoje em dia para um jovem ou qualquer outra pessoa que masturbação é pecado, que pornografia é pecado. E isso, meus santos, infelizmente, eu não estou chovendo no molhado. Quantas vezes pessoas vêm a nós e dizendo: padre, eu fui me confessar e o sacerdote quase que nem queria me dar absolvição, que dizia assim: não, isso não é pecado não, meu filho, fique tranquilo, isso é o conhecimento do próprio corpo. Eu vi e ouvi um sacerdote nos meios de comunicação dizendo que era interessante os noivos se conhecerem antes sexualmente, para que eles soubessem se daria certo aquele casamento. Primeiro, como se o casamento consistisse simplesmente na intimidade sexual. E segundo, como se isso fosse critério de sucesso no casamento. Porque muitas pessoas fazem isso, se dão muito bem na vida íntima, sexual, se casam e se separam. Quer dizer, que loucura! Mas não querem mais pregar o que? A moral católica, a moral cristã, a doutrina católica, a doutrina cristã. Por quê? Porque estão tão cheios de sabedoria humana
que se acham mais sábios do que Deus, que se acham mais sábios do que a prática bimilenar da igreja, e dizem: não, eu vou pregar diferente, eu vou fazer de uma maneira diferente. Insensato, iludido. Se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é loucura, é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: Ele, Deus, apanha os sábios em sua própria astúcia, em sua própria loucura, em sua própria pseudo-falsa sabedoria. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, nós precisamos então, nós pregadores, mas todos vocês que de alguma maneira pregam, transmitem, passam para frente a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a moral cristã, a moral católica, com toda a humildade, com toda a tranquilidade, mas com toda a clareza. Então, não ter medo de dizer, por exemplo, que é belo, é santo, é católico, é agradável a Deus quando um casal é generoso em ter os seus filhos. É belo isso agrada a Deus, e muito entristece a Deus quando aquele casal é mesquinho, é tacanho na sua generosidade, e pior ainda, quando se envereda pelos caminhos do pecado, dos anticoncepcionais, laqueadura, vasectomia ou coisas semelhantes. Ah, padre, mas hoje em dia o homem é diferente. Mas a palavra de Deus é a mesma, e ou nós nos adequamos à palavra de Deus, ou teremos a tentação de adequar a palavra de Deus ao que nós pensamos. Não há, meus santos, não há um meio termo. Ou nós procuramos nos submeter, e isso nós, todos nós, sacerdotes, leigos casados, leigos solteiros, religiosos, todos nós, ou nos submetemos, nos renunciamos a nós mesmos e à nossa pretensão de sabedoria, de achar o que é melhor para nós e o que é possível ser vivido. Ah, Senhor, quando o Senhor falou isso, o Senhor não pensava no ano 2000, não, o Senhor não pensava que em 2022 isso seria impossível de ser vivido. Isto é, imagine aqui a pretensão do homem, então, de ter esta ousadia, esta coragem de se submeter à vontade de Deus e de ensinar isso às pessoas, de com toda a caridade você chegar não apenas para os seus filhos, mas para outras pessoas e dizer: olha, dizer algo que, sei lá, há 50 anos era a coisa mais óbvia, há 100 anos muito mais óbvio ainda. Olha, se você nasceu com um corpo de menino, você é homem. Se você nasceu como menina, você será menina sempre. Você não pode ser o que você quiser. Você não pode simplesmente agora querer viver de uma outra maneira, dizendo que Deus errou e que você agora quer ser totalmente diferente daquilo que lhe foi dado no ato criador de Deus. Você não pode se revoltar, se rebelar contra Deus, e muito menos querer propagar isso como se fosse um valor e ensinar isso às nossas crianças, criando uma confusão nas suas cabeças. Estava vendo antes de ontem, uma criança, uma menina trans, isto é, um menino biologicamente, mas que socialmente se apresenta como menina, e que até está fazendo já terapia hormonal para a migração, de 9 anos, na passarela de moda, né? Apresentando roupas femininas. É claro que isso é uma promoção de algo para uma criança
de 9 anos que não está preparada. Se uma pessoa adulta vai querer fazer essa opção, paciência, ela responderá isso diante de Deus, mas que nós promovamos isso, e que promovamos isso entre as nossas crianças, isso é algo absurdo, não é nem mais sabedoria humana, é obviamente loucura humana mesmo. Mas nós estamos num mundo tal que até aquilo que é obviamente loucura humana se transveste de sabedoria e nos colocam, ou melhor, querem nos colocar goela abaixo para isso aceitar. Então, meus santos, nós precisamos estar dispostos então a, com toda a caridade, com toda a clareza, isso ensinar. Mas padre, mas as pessoas não vão aceitar. Não é bem assim não, meu santinho, não é bem assim não. Confie na graça, confie na ação da graça, e Deus fará com que aquela palavra que vem de Deus seja acolhida num coração segundo Deus. Deus converte os corações. Você está do lado da verdade. Claro, não tenha pretensão de que todos acolham, mas saiba que nosso Senhor não deixará sem efeito aquela palavra. Mas nós precisamos primeiro estar dispostos a obedecer a Deus. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Senhor, você é catequista de jovens para crisma, você é catequista de adulto, então existem temas que devem ser tocados na catequese. Como é que você numa catequese, você percebe que talvez haja algo ali, algum indício de homossexualidade, e você simplesmente passa à frente, você não quer nem tocar no assunto, porque eu acho que aquele rapaz, aquela moça não vão aceitar este ensinamento da igreja que o chama a castidade e que diz que todo ato homossexual é mau, é pecado. Mas não, você não está disposto a lançar as redes e já diz que aquela palavra será inócua, será sem efeito, por isso você nada fala. Mesmo se isso fosse verdade, você teria a obrigação de pregar, para não ser cúmplice daquele pecado. Mas ao mesmo tempo, meus santos, quem garante que Deus não se utilizaria daquela sua palavra para tocar aquele coração? Quantas vezes, meus santos, eu tenho 17 anos de padre, quantas vezes eu não já encontrei pessoas que vêm a mim depois de muitos anos e dizer: padre, o senhor pregou isso e isso, na hora eu tive tanta raiva do Senhor, mas hoje eu quero agradecer porque o senhor pregou isso e eu creio, padre, isso que o senhor pregou é o certo, é a verdade. Então, ter esta obediência a nosso Senhor, lançar as redes, mesmo que você ache que isso não dará muito fruto, não alcançará peixe algum, mas saiba, aquele que na obediência a Deus realiza a sua vontade, esta nunca fica sem efeito. Que nós hoje, meus santos, diante desta palavra, peçamos a Deus o dom da obediência, de obedecermos sempre a palavra, a vontade de Deus, mesmo que ela se nos apresente um pouco estranha, quase que muito difícil de ser vivida ou ser pregada, e que nós tenhamos fé na graça de Deus, que realiza aquilo que para os homens é impossível, mas que para Deus é sempre possível. Que Deus nos conceda esta graça, para que nós possamos agradar-lhe cada vez mais o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.